Dia 4 de julho, quarto vídeo da campanha. Agora são 7 horas e 17 minutos. É uma sexta-feira e mais um vídeo está começando. Para a gente refletir um pouquinho, conversar sobre alguns assuntos, trazer uma reflexão bíblica que realmente agrega e toca primeiro em mim, para depois eu poder passar para vocês. Eu acredito que o princípio básico da palavra é esse. A palavra, ela primeiro tem que falar com o pregador, para depois os ouvintes poderem sentir a presença de Deus através da palavra que vem da Bíblia, né? Porque ela é o nosso mapa, é realmente a boca de Deus e nos faz ouvir a sua voz todos os dias, seja em oração ou estudando o contexto bíblico, ou particularmente hoje no meu caso, momentos de fraqueza, adversidades, enfermidades. Minha esposa está doente, a gente se vê ali em uma noite sem sono, a gente não conseguiu dormir nada, porém a gente está sempre se apegando a Deus, pedindo conselho, e tentando se manter forte, né? A gente não pode deixar cair. A gente às vezes fica triste. Projetos, por exemplo, como esse, Satanás está sempre querendo enviar setas para que a gente pare, não consiga permanecer ali, né? Fazendo a vontade de Deus, mas a gente tem que sempre persistir, lutar contra qualquer instinto que seja de desistência, porque a gente não está aqui para isso, a gente tem que combater. E hoje pela manhã estava lendo um livro pós ir no mercado, comprar algumas coisas para fazer um chá para ela. Tem alguns livros aí que eu gosto de ler. Eu estou acabando de ler esse livro aqui, que é do Carlos Leão, um livro que se chama Que Fazes na Caverna? Soldado de Cristo. Muitas vezes a gente está assim, a gente está numa caverna, como estava Elias. Essa foi uma das reflexões que a gente colocou ontem também, no vídeo de ontem. E a gente se vê muitas vezes aflito, preso em alguns medos internos, algumas coisas que a gente coloca na nossa cabeça e fica ali realmente enraizado, e a gente quer parar, a gente não quer dar continuidade, a gente não tem a persistência, e realmente as dificuldades do dia a dia ou as tribulações fazem com que a gente pare e não permaneça com a nossa fé realmente em Jesus, para que as coisas possam dar certo. E a gente, por exemplo, eu me frustro muito às vezes com o processo. Eu tenho muita agonia e quero que as coisas aconteçam de imediato, e as coisas não são assim. O processo de Deus, ele é realmente árduo, ele nos prepara para as coisas. O povo, quando estava no deserto, rodeou o deserto por 40 anos para até chegar à terra prometida, mas a gente quer as coisas do dia para a noite. A gente sabe que não é assim, e a palavra nos instrui e nos dá força. Através do livro, eu estava em um momento ali pela manhã lendo algumas páginas aqui e me deparei com alguns conselhos que realmente foram para o meu dia, e eu quero passar ele para vocês, porque realmente são de extrema valia, e nos traz conselhos realmente referindo a por que a gente pensa em parar, sendo que a gente tem vários motivos através da palavra, e o autor do livro nos coloca vários contextos aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, no Velho Testamento, quando ele vai falar do jovem José, filho de Jacó, que foi governador no Egito. Satanás sempre lançando setas para querer parar ele, e ele continuou, perseverou, para que lá na frente ele pudesse ser a resposta em um momento de fome, né? Ele foi a resposta, ele era o governador, tinha ouvido do faraó, e realmente ele tinha conselhos para dar, e era um homem perante a presença de Deus, que não se desviou em nenhum momento, nem os momentos de prisão ou dentro de um calabouço, onde ele estava em um poço, né, que foi lançado pelos próprios irmãos. Então a gente consegue ver que não tem motivos para a gente parar mediante a pequenas coisas do nosso dia a dia. O segundo exemplo, que ainda se encontra no Velho Testamento, é sobre o próprio Moisés, que se depara a diversas provas sendo colocadas por Faraó, impedindo a saída do povo, né, o seu resgate realmente para a partida, para que eles fossem para o deserto. Quando ele está frente ao mar ali, Deus fala para ele: diga ao povo que marche. Então não é para parar, é para a gente dar continuidade, passar pelas dificuldades. Deus tem sempre uma porta para que seja aberta, para que a gente possa passar. Não importa onde a gente esteja, tem sempre uma saída, se a gente confiar em Deus. A gente vem já para um outro contexto, que é Golias versus Davi. Então Deus, apenas com uma pedra e uma funda, ele derruba o gigante, passa por cima, ele sobe os nossos inimigos, e realmente ele que vai à frente, ele é nosso ajudador, realmente ele combate e está sempre conosco, então não tem para que a gente temer. Outro exemplo é Amã, que tentou parar Mardoqueu em um momento ali realmente de perseguição aos israelitas, onde ele constrói uma forca para enforcar Mardoqueu,
e o próprio acaba caindo na própria cilada. Então o inimigo é astuto, tem diversas maneiras de nos atingir, e a perseverança em oração em Deus nos faz crescer e nos faz nos manter forte na presença. Outro contexto que ele nos coloca é quando os outros jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão ali reclusos na Babilônia, cativos, né? São lançados ao fogo, mas mesmo assim não negam a Deus. E é tão lindo ver a presença se manifestar do Senhor quando ele vê o quarto homem, que saem intactos aí da fogueira, que fazem com que um rei ali que estava realmente totalmente entregue à adoração de diversos outros deuses, possa reconhecer Deus como o Senhor. E é isso que a gente precisa fazer, perseverar, continuar a manter nossa fé independente da provação que venha pela frente. Outro conselho fica também atrelado à mesma época, onde Daniel é lançado na cova dos leões, por não comer os manjares do rei, e a gente não deve fazer isso, a gente não deve se dobrar à presença do inimigo. As setas do inimigo não podem nos atingir, porque a gente tem uma mente blindada, um coração realmente cativo a Jesus. A gente tem que estar preso com ele, e Deus dá vitória mais uma vez ao seu fiel, e realmente livra ele da boca dos leões, faz com que os leões jejuem durante uma noite inteira, e a gente reclama de tão pouco. A serpente, em outro momento também, ela tenta parar o apóstolo Paulo na ilha de Malta, quando ele vai acender uma fogueira, é picado, mas nada pode parar um homem de Deus. Ele apenas sacode a mão e segue em diante, porque essa é a perseverança. Aquele que tem fé, aquele que tem a presença, realmente Deus se faz presente em todos os sentidos. E não poderia faltar a tentação que o nosso Senhor Jesus passou. O próprio foi tentado no deserto, colocado 3 vezes perante Satanás, em 40 dias de jejum e oração, e realmente é tentado, mas ele sabe que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, e é assim que nós cristãos temos que viver. E levar em consideração nunca as comparações com outras pessoas, ou aqueles que a gente vê muitas vezes no topo, e quando a gente visualiza Satanás com Jesus no topo, a gente consegue ter a certeza que todo mundo que está no topo, muitas vezes não foi Deus que levou, e às vezes foi o próprio Satanás. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês no dia de hoje. Eu agradeço a cada um que está aqui, peço que vocês continuem aqui com a gente, espalhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter o acesso a conselhos, a palavra, e é muito legal poder continuar a ter essa troca. E eu com certeza não vou parar, vou ter a perseverança de acreditar e confiar, porque eu sei que tudo é no tempo do Senhor, e a hora certa vai chegar. Eu sei que a gente vai conseguir atingir mais gente, e com certeza crescendo juntos na fé. Deus abençoe cada um de vocês, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um like, um comentário, e até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia.